Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Pedro Mendes e eu estou de volta ao YouTube depois de 3 semanas de sumiço. Eu sumi aí por 3 semanas, não fiz nada no canal, minhas visualizações caíram pra caramba, mas enfim, tô aqui de volta. E nesse meio tempo, eu não deixei de maneira nenhuma de ler. E neste vídeo eu vou apresentar um livro, uma obra espetacular, uma obra que desvenda o sentido da vida. Já vou falar mais sobre isso, mas antes, rola a vinheta. Muito bem, então eu sumi aqui do canal, não mostrei a cara por 3 semanas, foi uma loucura. Depois tive um monte de teste de final de ano, mas agora eu tô de férias, vou poder aqui voltar a fazer esse negócio aqui que eu adoro, que é fazer resenha de livro. E falando em livro, eu li várias obras nesse meio tempo. Li uma encíclica de João Paulo II, Fides Oratio, incrível. Li o Utopia, do Thomas More. Li o que mais que eu li? Li o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert. Inclusive tá aqui atrás, terminei ontem o Pai Rico, Pai Pobre. Mas neste vídeo eu vou apresentar a minha obra favorita, meu livro favorito deste meio tempo, desse tempo que eu estive aqui ausente das gravações, que é O Homem em Busca de um Sentido, do Viktor Emil Frankl, que é um neuropsiquiatra, um terapeuta austríaco. Eu já que mencionei terapia, nossa, pode parecer uma coisa muito complicada, mas não, esse livro é super... não é leve, inclusive é bastante pesado, narra algumas coisas bastante pesadas, já vou explicar o tema do livro, mas tem uma linguagem bastante envolvente e ler esse livro não é nada de outro mundo. Viktor Emil Frankl, nascido na Áustria em 1905, formou-se em neurologia na Universidade de Viena, onde viria a doutorar-se em psiquiatria. E ele teve uma brilhante carreira na sua área, ele realmente era um homem que tinha vocação, mas graças à ascensão de um movimento conhecido por todos na Alemanha na primeira metade do século XX, a sua carreira foi interrompida e ele foi mandado para um campo de detenção. Vocês sabem o que eu quero dizer, eu tenho que suavizar a linguagem por causa das normas do YouTube. Ele teve chance de migrar para os Estados Unidos, mas resolveu ficar na Áustria para cuidar dos pais. Os pais já estavam velhos. Foi detido, depois deportado, perdeu a obra dele, o manuscrito que ele estava escrevendo de psiquiatria, e enquanto detido sobreviveu a experiências e a eventos absolutamente horripilantes. E neste meio tempo, nesses anos em que ele esteve preso, observando o próprio comportamento e analisando a maneira como as outras pessoas se portavam, ele, depois de ser solto, depois de sobreviver quase milagrosamente, desenvolveu uma teoria da psicologia, da psiquiatria, chamada logoterapia, que é exposta, mesmo que resumidamente, nesse livro. Então esta obra, O Homem em Busca de um Sentido, que é um dos livros mais influentes dos Estados Unidos, uma obra bastante reconhecida, mais de 12 milhões de exemplares vendidos, é uma narração não cronológica, factual, histórica, mas uma narração, digamos, mais, não diria emocional, mas uma narração mais envolvente, mais apelativa das experiências dele no campo, nos campos que ele esteve, e das conclusões que ele chegou acerca do ser humano partindo dessas experiências. Então, essa é a estrutura básica do livro. Ele vai dividir o livro em duas partes principais, isso daqui é bastante visível no índice. Essa edição que eu tô aqui é edição Cargas d'Água, cadê a edição? 2000 anos depois. Edição Leia com Y, Lua de Papel, enfim. Então a obra vai se dividir basicamente em duas partes. Tem 150 páginas mais ou menos, é uma obra curtinha. Nas primeiras aproximadamente 80, 100 páginas, ele vai contar uma parte mais narrativa, vai contar o que aconteceu com ele, e depois, nas últimas 50, 60 páginas do livro, ele vai expor de forma mais sistemática as conclusões a que ele chegou partindo das experiências dele, e depois estruturar toda a logoterapia. É claro que ele também menciona que isso aqui é evidentemente um resumo, você não pode expor toda uma teoria da psicologia em 50 páginas, em 60 páginas. A parte histórica, a primeira parte do livro, é dividida basicamente em 3 grandes zonas de aprofundamento, digamos assim. Primeiramente, ele vai falar do choque que foi a entrada, a detenção, o choque de sair, de deixar de ser um homem livre para ser detido pelas forças alemãs. Então ele vai narrar, ele vai descrever esse choque e mostrar
como as técnicas que eram usadas para, digamos, esmagar a personalidade, o caráter individual de cada prisioneiro. Essa é a primeira parte. A segunda parte, depois do choque, é a adaptação à nova vida. Uma vida de grandes trabalhos forçados, com comida insuficiente, com sono insuficiente, com roupas inadequadas. E isso apenas para dizer as coisas leves, como é evidente. E depois temos a terceira parte, que é a readaptação ao mundo dos vivos, digamos assim. O retorno à vida livre, ao homem livre, como isso se dá especificamente. Então é uma obra muito profunda, uma obra bastante envolvente. Cada página te puxa para o capítulo seguinte e não é para qualquer um. Eu recomendaria a partir dos 14, 15 anos pelo menos, porque vai tratar de alguns temas mais pesados, mais profundos, porque isso aqui é uma história verídica, não é aqui a Queda de Gondolin do Tolkien, não, isso aqui é uma história verídica, factual, real. Eu tive filosofia nas aulas nesse ano, 10º ano. Tô de férias, terminei o 10º ano e nós tivemos aí neste ano passado letivo filosofia, a disciplina filosofia. Eu não sei como é que é o currículo no Brasil, que eu tô em Portugal, mas aqui em Portugal, uma das coisas que nós estudamos é o chamado determinismo. O que é o determinismo? É uma teoria relativa ao livre-arbítrio que diz que todos os seres humanos são um mero produto das experiências e de fatos passados. Como assim? Então, você nasceu, você que está me assistindo, você nasceu numa determinada família, você teve acesso a uma educação específica, você tem certos fatores biológicos individuais, e essa teoria afirma que aquilo que você faz no dia a dia é um mero produto daquilo que você passou, das condições externas e internas. Você não decide, você não tem livre-arbítrio, você não é livre, você apenas decide. Você acha que é livre, mas esse livre-arbítrio é uma ilusão. Você simplesmente decide consoante as condições. O Viktor Frankl vai fazer um ataque frontal a essa teoria. Por quê? Porque naquele ambiente quase apocalíptico, uma das situações mais difíceis que um ser humano poderia passar, tipo, em todos os universos do multiverso da Marvel, assim. Um cenário absolutamente fantasmagórico. O Viktor Frankl vai dizer que naquelas condições de profunda miséria espiritual e material, houve pessoas que se comportaram de forma como cachorros, ele usa esse termo, pessoas que se comportaram como cachorros, e outros que se dirigiram para a morte com um Tedeum, com um Pai Nosso nos lábios. Então ele mostra esse contraste e admite e reconhece que o ser humano tem de fato um livre-arbítrio. Ele é uma criatura livre. Então esse fator é uma das coisas mais importantes de toda a logoterapia que é exposta aqui nesta obra. Outra coisa que ele vai falar também é que essa liberdade, esse livre-arbítrio também tem que ser acompanhado por, atenção, responsabilidade. Ele vai repetir várias vezes que lá em Nova York tem aquela famosa estátua, a Estátua da Liberdade. Ele vai sugerir que na outra costa de Nova York se construa uma estátua da responsabilidade, porque ele vai defender que liberdade sem ser acompanhada por responsabilidade não é liberdade de fato. Então a defesa da liberdade, da dignidade humanas, acompanhadas pela responsabilidade, vão ser assim dois pilares, duas torres, que nem no templo de Salomão, duas grandes colunas dessa teoria do Frankl, chamada logoterapia. E por fim ele vai mostrar, também é o subtítulo do livro, o psicoterapeuta que sobreviveu explica como ultrapassar o sofrimento. Ele vai mostrar que perante o sofrimento inevitável é possível você não se revoltar e encontrar um sentido para a vida. Algo que qualquer pessoa poderia falar, mas tem sempre aquele argumento de lugar de fala. Ah, você não sofreu muito, então você só diz isso porque você não sofreu. Não, o Viktor Emil Frankl sofreu e sofreu muito. Ele perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu a esposa estava grávida. Quando ele se tornou novamente um homem livre, não havia ninguém esperando por ele. Ele teve que recomeçar do zero, mas em vez dele se desesperar, em vez dele se revoltar com aquele destino, ele deu um sentido àquilo e desenvolveu a logoterapia e deu palestras, tem entrevistas dele na internet. Enfim, ele fala de forma bastante clara que o sentido da vida só pode ser encontrado de 3 formas. 1, através de um grande trabalho, ele usa o termo façanha, então uma grande obra. 2, no amor, encontrar uma pessoa e amá-la, essa é a segunda maneira.
E terceira, encontrar o sentido no sofrimento inevitável. Tá bom? Ele fala que sofrer sem necessidade não é heroísmo, não tem nada a ver. Ele fala do sofrimento, da capacidade de enfrentar com dignidade o sofrimento inevitável. Desculpa interromper seu vídeo aqui, passando o Pedro do futuro, só para realçar um aspecto aqui do Homem em Busca de um Sentido do Viktor Frankl, que eu acho que eu não deixei suficientemente claro, embora tenha dito, que eu mencionei que existem 3 formas, segundo o Viktor Emil Frankl, de encontrar um sentido, um propósito na vida. Primeiro é uma façanha, uma obra, um grande trabalho. A segunda, no amor. E na terceira, o sofrimento. O livro quase todo é focado na raiz, no ponto do sofrimento, que é a experiência que ele teve, baseada na história de vida pessoal. Então, apesar de ele mencionar esses 2 aspectos, o aspecto central, sem dúvida alguma, é no sofrimento, por mais cruel, por mais injusto que ele seja. Só queria deixar essa nota de rodapé e agora você pode voltar para o Pedro do passado. Então isso é basicamente o que ele expõe na segunda parte da obra. Primeiro ele vai falar, como eu já mencionei, uma parte mais narrativa e depois uma parte mais sistemática. Tudo com um estilo de escrita bastante envolvente, apesar daquilo que ele falar em alguns pontos ser bastante pesado, e mostrando a verdade sobre o ser humano, sobre a mente, sobre a alma humana, e é um grande apelo, uma grande defesa à dignidade e liberdade, acompanhada com responsabilidade de cada ser humano. Então é uma obra incrível, assim, não é à toa, inclusive até acho que 12 milhões de exemplares vendidos, como está aqui na parte de cima do livro. É bem pouco, todo mundo deveria ler isso daqui. Fala sobre a vida espiritual dos detidos, fala sobre como a esperança mal fundada pode conduzir à desilusão, e a desilusão gera sofrimento, e o sofrimento pode conduzir à morte. Ele mostra que o seu estado de espírito influencia muito o seu próprio corpo. Ele conta aqui a história de um sujeito que se decepcionou porque por causa de um sonho que ele tinha tido, ele sofreu uma grande desilusão, e como consequência dele ter ficado tão desiludido, tão fraco espiritualmente, ele contraiu uma doença, eu acho que foi tifo, e infelizmente faleceu. Então, assim, é uma obra realmente muito profunda, bastante densa, com muito conteúdo de qualidade. Sobre a mente, sobre a alma, sobre a dignidade, liberdade, responsabilidade humanas. 5 estrelas, recomendo pra caramba. Basicamente é isso, pessoal, só queria passar por aqui e deixar algum vídeo aqui no canal, que já fazia 3 semanas, mais de 3 semanas que eu não gravava nada. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, metralha aí o botãozinho do like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Caramba, eu falei sininho das notificações certo de primeira, hein? E ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Leia aqui O Homem em Busca de um Sentido, do Viktor Emil Frankl. Se você tiver idade e maturidade suficientes, é muito bom, vale a pena. Ele escreveu vários livros, mais de 30 livros, se não me engano, e tem uma história de vida bastante surpreendente, uma história inspiradora. Eu vou pesquisar para ver se encontro outros livros, outras obras dele, embora, sem dúvida, esta aqui seja, digamos, a mais famosa, mais conhecida. Encontrei ela por acaso eu estava no mercado procurando um presente para um amigo, comprei um livro para esse amigo, estava lá passando, olhei esse livro e falei: nossa, a minha mãe já mencionou isso daqui, ela falou que é bom. Comprei, sim, é nisso que eu gasto meu dinheiro, em livro, podem me julgar, e valeu muito, muito a pena. Recomendo pra caramba. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!